Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 127. Esse é um capítulo do livro de Salmos totalmente dedicado à família, ok? Totalmente dedicado à família. Eu quero fazer uma meditação breve com você sobre a educação de filhos. Sobre a educação de filhos. Salmo 127, o versículo 3 ao 5. Salmo 127, do 3 ao 5. O título da minha meditação com você nesta noite é Filhos, 4 imagens bíblicas e 4 desafios atuais. Então, está aqui a proposta para a gente meditar essa noite. Olha o que o texto sagrado diz. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são um presente de Deus e uma recompensa do Senhor. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão de um guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. É uma linguagem um pouco diferente do que a gente faz imagens sobre os nossos filhos, mas há uma riqueza muito grande aqui, nesses poucos versículos, dessa imagem do que os filhos são na Bíblia, do conceito bíblico sobre os filhos. Para você ter uma ideia, Deus está tão preocupado com a questão de família e de filhos, que a palavra filho, filhos, filha, aparece 5.500 vezes na Bíblia. Veja como é importante para Deus, tanto a questão dos filhos, como a questão das famílias. Para Deus é extremamente importante, porque Deus primeiro criou a família, mas também há uma preocupação de Deus em relação aos nossos filhos. Não só nós estamos preocupados com eles, mas também uma preocupação em que os nossos filhos sejam uma geração melhor do que a nossa. E esse é o objetivo da Bíblia, é que cada geração seja uma geração melhor do que a outra, ok? Então, a Bíblia traz aí para a gente essa quantidade maravilhosa de ideias sobre filhos, mas nós temos 4 desafios atuais que colocam a nossa maternidade, a nossa paternidade no canto da parede e nos desafiam de uma forma surpreendente. Não que a nossa geração apenas tem problema. Todas as gerações de pais tiveram problemas e desafios em educar seus filhos. A grande questão é que esses desafios na atualidade se aprofundaram e se multiplicaram. Então nós temos hoje desafios que os nossos pais não tiveram, que os nossos avós nem jamais sonharam ter, e nós os temos hoje. E alguns desafios que nós temos, nenhuma geração anteriormente teve. Então a gente não tem nenhum parâmetro para olhar para trás e olhar assim e falar: olha como é que esse pessoal reagiu quando essas coisas aconteceram, para a gente poder pelo menos ver o que funcionou e o que não funcionou. Então a gente tem desafios que são totalmente novos, e os grandes 4 desafios que nós temos hoje na educação de filhos, primeiro são famílias que estão conectadas com pessoas longe, mas estão desconectadas das pessoas que estão perto. Já almoçou em família, onde cada um está com seu celular e todo mundo está junto e ninguém conversa, porque está todo mundo conversando com alguém que às vezes está em outro estado ou em outra cidade. Nós estamos juntos, mas muitas vezes estamos desconectados. E isso leva ao segundo problema, o enfraquecimento do conhecimento uns dos outros. E quando nós nos conhecemos pouco nos amamos, pouco dialogamos, pouco nos entendemos. Então essa desconexão nos leva imediatamente ao segundo problema. As famílias
estão cada vez mais ficando mais pobres nos seus relacionamentos. O terceiro desafio que nós temos é o crescimento, e aí vem de fora para dentro, é o crescimento no consumo de drogas lícitas e ilícitas. Então, essa multiplicação do consumo de drogas que vai tomando conta da juventude. Estava lendo um artigo semana retrasada que o consumo de cocaína no mundo aumentou em 30%. Então você vê um negócio assim complicadíssimo, está na sociedade. Os nossos filhos estão aí vendo essas coisas. O que vamos fazer? Como vamos agir? Né? E o quarto perigo que cresce assustadoramente, que é um risco terrível para os nossos filhos. Digo que é ainda pior do que as drogas é a questão da pornografia na internet. Isso tem uma destruição, isso é pior do que o consumo de drogas. E está aí, e você tem controle do celular do seu filho, mas lá na escola do seu filho tem 50 celulares dos amigos dele, do qual você e eu não temos nenhum controle, nenhuma capacidade de controlar. Então, esses desafios são únicos, são ímpar. E o que nós devemos fazer diante desses desafios? Eu acredito que o Salmo 127, com essas 4 imagens que o Salmo nos traz, nos dão algumas respostas, algumas diretrizes, algo que vai nos levar a proteger os nossos filhos. E a primeira delas é o que diz o versículo 3. Olha aí a sua Bíblia. Diz assim: os filhos são um presente de Deus. Não é uma hipótese, é uma afirmação. Os filhos são um presente de Deus. Pastor, mas o meu filho, sabe, ele tem problemas, ele tem limitações, às vezes ele tem um temperamento complicado. Os filhos são um presente de Deus. Pastor, mas não foi planejado, veio no momento errado, ou de um relacionamento que não deveria ter acontecido, eu não esperava, não programei. Os filhos são um presente do Senhor. Os filhos não são um acidente, eles não são um gasto, eles não são um estorvo, eles não são um peso, os filhos não são um problema, nem um acidente. Os filhos são um presente do Senhor. E o que você precisa ver é que mesmo em meio às circunstâncias difíceis que surgiram diante do nascimento do filho, ou os problemas que ele tem passado, eu quero te afirmar que os filhos são um presente do Senhor. E que você, papai e mamãe, nós precisamos enxergar os nossos filhos assim. Você não pode enxergar seu filho de outra maneira. Seu filho não é um gasto, seu filho não é um peso, seu filho é um presente de Deus para a sua vida. Ainda que seja difícil, ainda que ele tenha comportamentos disruptivos, complicados, os filhos são um presente de Deus. Às vezes seu filho não vai alcançar tudo que você almejava que ele alcançasse, ele não vai alcançar todos os seus sonhos, mas os filhos são um presente de Deus. Se você não tomar seu filho como um presente de Deus, vai ser um relacionamento duro, truncado, como a gente diz na linguagem do futebol, só vai ser canelada, vai ser triste esse negócio, só vai ser voadora, só vai ser um negócio horrível, porque você sempre vai olhar seu filho numa perspectiva de que ele não é um presente de Deus, e um presente a gente sempre recebe com alegria. Mude sua visão de seu filho, ele não é perfeito, mas a Bíblia está te afirmando, ele é um presente de Deus para você. A outra imagem do texto é que o filho é uma construção. Mas aonde está a palavra construção aqui no nosso texto? A palavra filho.
A palavra ben do hebraico significa construir, construção. A ideia da palavra filho no Antigo Testamento é uma construção. É como os filhos, se fosse uma casa que você tivesse construído, tijolo a tijolo, fileira e carreira de tijolo, coluna a coluna. Do ventre da mãe até 9 anos de idade, você está lançando os fundamentos, os alicerces da vida do seu filho, da personalidade, temperamento, caráter do seu filho, organização. Tudo, 75% do que ele vai ser o resto da vida, está pronto aos 9 anos de idade. Alguns dizem 10, outros dizem até 7. Vou botar uma margem aqui, até 9 anos. 75% do que seu filho vai ser, está pronto. É importantíssimo esse momento do fundamento. E dos 10 aos 20 anos, você vai fortalecer esse fundamento e ainda vai desenvolver no seu filho compromisso, responsabilidade, serviço, reafirmando linhas e perfil de caráter sobre ele, ensinando-o a servir dentro de casa, a organizar coisas pequenas, como seu próprio quarto, gaveta, lavar louça, passar, arrumar uma casa. Aqui os meninos aqui do projeto aqui lavam louça, os de sexta-feira, os adolescentes. Se são servidor, líder do dia, lava louça, eu faço questão de tirar foto e mandar para o pai e para a mãe. E falar, ó, manda esse menino fazer isso aí, porque dá conta de fazer aqui, faz aí também. Então são alicerces que a gente vai colocando na vida deles, mas também esse desenvolvimento que a gente vai levando. E quando o seu filho termina 20 anos de idade, ele já tem que ter profissão e ser um homem feito, pronto para encarar a vida. Se não profissão, tem que já estar no início dela, que é já a faculdade, metade da faculdade, início da faculdade, já engrenando aí a profissão. Seu filho não pode ultrapassar 23 anos de idade, 24 anos de idade, sem profissão. Ele precisa de profissão, ele precisa trabalhar. Tem que ser uma mulher feita já, feita. Tem que ser um homem feito, para já, daí por diante, você ser aquele mentor, aquele orientador. Seu filho já está pronto, já um homem, já uma mulher de bem. A outra imagem que nós temos, a terceira imagem, é que os filhos, o versículo 1 diz que os filhos são um presente do Senhor e a recompensa de Deus. Essa palavra recompensa aqui é salário. O seu filho é o salário, é o pagamento, é o pagamento. É interessante essa imagem. Você talvez nunca tenha pensado no seu filho assim, mas eu vou dizer uma coisa para você: não tem preço. Não tem preço. O seu filho, você vê seus filhos crescendo, sendo pessoas que amam a Deus, pessoas de bem, estudando, se desenvolvendo, ganhando responsabilidade, vendo o caráter deles se desenvolvendo, vendo chegar na adolescência, enfrentar as lutas que é a adolescência, as tentações da adolescência, e sair dali bem, sair dali firme, e depois daquele caráter já formado, iniciando um curso profissionalizante, uma faculdade, engrenando e trabalhando, e você envelhecendo seus filhos na força da juventude. Daí a pouco seus filhos estão trazendo para você um neto, uma neta. E um amigo meu disse que ser avô é melhor que ser pai. Tem um ditado que diz que o avô é um burro bravo, que os filhos avançaram, os netos não estão em cima. E é exatamente isso. E às vezes o pai é aquele durão. Quando é avô, meu Deus, o que aconteceu contigo, pai? Você afrouxou desse jeito, né? Você arregou desse jeito. O que aconteceu? Os netos te amoleceram dessa maneira. E ver os seus filhos se desenvolvendo, formando famílias, sendo homens e mulheres de bem. Não tem preço isso. Esse é o salário meu e seu. Esse é o nosso salário. É ver os nossos filhos se desenvolvendo, crescendo, avançando na vida, tendo outras famílias,
esse é o salário que nós recebemos. É a recompensa do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho, do acordar cedo, da mamãe que elaborou a vida inteira cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do esposo. Às vezes que saiu, teve que ter jornada tripla, teve que trabalhar em casa, teve que trabalhar na rua, teve que vir para casa de volta, cuidar dos filhos, do marido. Esse é o salário, essa é a recompensa. É ver seus filhos crescidos, ou ainda que não nesse desenvolvimento, crescendo, se desenvolvendo de uma forma bonita, de uma forma excelente. E por último, nosso texto traz a última imagem. Os nossos filhos são flechas. É interessante isso, talvez nunca tenha pensado no seu filho como uma flecha. Os filhos bem educados são uma arma que protege a família com sua fé em Deus e com o caráter de Cristo, com a obediência aos princípios, com uma vida sem vícios, com trabalho honesto. Eles são como escudo do guerreiro que protege sua família em tempos de crise e doenças. Como flechas, eles entram na batalha conosco para lutar junto com seus pais e com a família no dia a dia. Eles estão unidos e se sacrificam por suas famílias para vencer os inimigos que estão do lado de fora. São filhos amadurecidos, são filhos que estão na batalha. Para onde você e eu estamos mirando? Uma flecha a gente mira, certo? A gente não atira uma flecha ao léu, a gente tem um alvo. Aonde você está mirando o seu filho? Em que direção você aponta a vida do seu filho? Para onde o caráter dele está apontando? As atitudes? O que você deseja para o seu filho? Qual o alvo que você tem para ele? Então aponte. Eu quero dizer para você, papai e mamãe, o seu filho precisa de você. Ele precisa de você. Ele precisa da sua presença. Ele precisa do seu amor. Ele precisa do seu carinho. Ele precisa do seu elogio. Ele precisa do seu beijo, do seu abraço. Ele precisa da sua correção. Ele precisa do seu sim. Mas ele precisa do seu não. Ele precisa que você coloque ele de castigo, de disciplina. Ele precisa que você organize a vida dele. Que você o guie, que você o oriente. É interessante que nos 10 mandamentos, o quinto mandamento e a primeira tábua fala sobre Deus, e a segunda tábua dos 10 mandamentos, 5 de cada lado, fala do nosso relacionamento com o próximo. E na primeira tábua termina com honra o teu pai e a tua mãe. É interessante que na tábua de Deus está lá o pai e a mãe. Você, papai e mamãe, serão instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. E vocês precisam entender que Deus vai usar vocês na vida deles. E que eles precisam tanto de você. E às vezes a gente está cansado, mas continua firme. Eu sei que às vezes a gente está esgotado, mas segura, vá junto com Deus, coloque sua angústia em Deus, coloque seu coração em Deus, suas tristezas em Deus, coloque suas dúvidas em Deus. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, estou preocupado com a minha filha, com o meu filho, não sei o que vai ser. Coloque seu coração em Deus. Lembre que Deus ama você, Deus ama seu filho, Deus ama a sua família. E a herança do Senhor, os filhos são um presente de Deus para você. E Ele vai te ajudar nessa tarefa. Ele vai te dar graça para que você possa fazer tudo isso. E o resultado é que o Salmo termina dizendo que seu filho é um soldado. Olha aí, o seu filho é um soldado, ele é um guerreiro para defender a família junto à porta da cidade. Quando os inimigos daquela época vinham, os homens se colocavam na porta da cidade para defender o quê? Defender a sua família, defender a sua cidade, defender sua esposa, seus filhos. Eles estavam lá para defender a cidade deles e a família deles. Então seus filhos, nossos filhos serão assim.
a necessidade, meus irmãos, de que os nossos filhos cresçam e amadureçam. Guiem eles para a maturidade, guiem eles para serem soldados. E um bom soldado tem algumas características, algumas qualidades. Um bom soldado, ele tem compromisso. Ele tem compromisso com o regimento dele, com o país dele. Um bom soldado ama a sua nação, a sua pátria. Um bom soldado, ele sacrifica pela sua pátria. Ele é fiel à sua pátria na vida e na morte, na paz e na guerra. E a gente precisa gerar isso no coração dos nossos filhos. E aqui tem um desafio para mim e para você, é que nós sejamos exemplos para eles. Que todas essas imagens que nós pensamos essa noite, nós possamos vivê-las. Porque antes de ser pai, fomos os primeiros filhos. Somos todos nós filhos. E que eu e você possamos ser um exemplo para eles de como é ser um filho. Que nós possamos inspirá-los a ser filhos, como o texto diz, um presente de Deus, uma construção dos pais. Essa flecha na mão do guerreiro, esse soldado que está disposto a defender a sua família, que ama, que está comprometido com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Termino dizendo para você, como os ingleses dizem, amor firme. Tenha amor firme pelo seu filho. A mesma mão que acaricia, a mesma mão que ampara, que fortalece, que cozinha, que abençoa, é a mesma mão que aponta e diz não, que põe limites, que coloca de castigo. Os mesmos lábios que beijam, que elogiam, são os mesmos lábios que dizem não. Mas lembre de algo, eu tenho comigo uma frase que de vez em quando eu digo: quem mais corrige é o que deve mais demonstrar amor. Geralmente no casal tem alguém mais durão. Eu em casa sou mais durão. Eu dou aquela, opa, vai até aqui, não passa não só. A minha esposa não, ela é um mel assim, maravilhoso. Então, glória a Deus. Então quando eu dou aquela endurecida, ela diz: bem, respira, vamos lá. Se olha, não pode. Então, queridos, isso é tão importante. Esse amor duro, esse amor firme, onde você ao mesmo tempo que beije, abraça, elogie, porque a criança vai conectar, o adolescente vai conectar o seguinte: esse que me ama é o que me corrige. Esse que me diz sim é o que me diz não. Esse que me elogia é também o mesmo que diz que o meu caráter não vai bem. E ela vai conectar sempre a disciplina ao amor. E é isso. Não pode ser diferente. A Bíblia diz que o pai disciplina ao filho que ama. A disciplina, ela é resultado do amor que você tem ao seu filho. E ela é para edificação, nunca para destruição do seu filho. Sempre para edificá-lo. A gente estava estudando essa semana passada sobre os 10 mandamentos com eles. E estava mostrando que Deus libertou o povo e deu mandamentos para eles. Eu falei: mas que incoerência! Deus liberta um povo e bota depois mandamentos, regras para eles. É justamente isso que eu disse para eles: seus pais também têm regras. E eles têm regras porque eles amam vocês. Quando eles dizem não, é porque eles amam vocês. Essas regras é para proteger vocês de vocês mesmos. Vocês precisam ser protegidos, eu disse para eles, de vocês mesmos. E as regras estão para proteger vocês de vocês mesmos. Por isso que vocês precisam de pai e mãe, para proteger vocês de caminhos errados, de más companhias, para que vocês possam ser felizes por onde quer que vocês forem. Vamos ficar de pé e orar novamente. Abrace a pessoa.